Bom, pessoal, essa é a nossa continuação da aula de História, certo? Então vamos no nosso livro, na página 150, aula do dia 11 ainda. Vamos colocar lá no início da página a data, 11/2/2020. Vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Como já dito, nos primeiros anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não se interessaram pela terra, pois sua preocupação estava voltada para os grandes lucros proporcionados pelo comércio oriental. Naquela época, o maior comércio era de especiarias na Índia, então eles não valorizaram muito aqui a descoberta. Assim, somente duas expedições foram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que por muitos anos a terra ficou no esquecimento. As riquezas do Oriente, porém, começavam a escassear. Portugal precisava de outras fontes de riqueza e voltou os olhos para o Brasil. Aí eles começaram a dar importância à nossa terra. Além do mais, os franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, vinham constantemente à costa brasileira para recolher pau-brasil, que antes era importado do Oriente pelos europeus. Então aí nós temos mais uma vez a linha que marcou o Tratado de Tordesilhas. Página 151. Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques com o objetivo de expulsar os franceses. E estes tiveram alguns navios afundados, mas não se intimidaram e prosseguiram contrabandeando o pau-brasil. Tornou-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar a nova terra. Assim, Martim Afonso de Sousa embarcou para o Brasil em 1530 e fundou em 1532 a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então nós temos a imagem aí da vila de São Vicente. Antes, a expedição de Martim Afonso de Sousa, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se, seguindo uma parte para o norte e outro com Martim Afonso para o sul. Quando Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riqueza para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Os responsáveis pelas capitanias eram chamados donatários e eram pessoas consideradas de maior confiança do rei. Essas capitanias eram ditas hereditárias, porque passavam de pai para filho na forma de herança. Então, Dom João III dividiu o Brasil, e foi presenteando, vamos dizer assim, aqueles que eram mais chegados a ele, para tomar conta e colonizar. Página 152. Nós temos a imagem aí, na Bahia, a primeira construção residencial no início do século XVI no Brasil. Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, tais como cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las. E como deveres, tinham que defender a capitania, desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei. Esse sistema passou por várias dificuldades, entre elas a falta de recursos financeiros dos donatários, a distância entre o Brasil e Portugal, os ataques frequentes dos indígenas, a falta de pessoas para trabalhar na lavoura e a grande extensão de terra das capitanias. Pois é, eles ficaram responsáveis por colonizar, só que as divisões eram áreas muito grandes, e mesmo com a fortuna que eles tinham em Portugal, quando chegava aqui, às vezes não dava conta, porque
necessitava de muito investimento para colonizar, para trabalhar na lavoura. Então, às vezes, ficava difícil. Por esses motivos, o sistema de capitanias não deu certo e só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. No final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira. Criou um governo geral, já tomando conta novamente das terras. Página 153. Portugal já conhecia a cana-de-açúcar há muito tempo e portugueses tinham experimentado seu cultivo. Fazendas foram criadas nas ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira. Essa planta era perfeita para o projeto colonial português. Adaptava-se ao clima brasileiro, a técnica de plantio já era conhecida e o açúcar era um produto bastante procurado no mercado internacional. Então Portugal começou a investir, nas lavouras de cana-de-açúcar. Aí temos uma foto dos escravos trabalhando. Foi aí que se acentuou mais ainda a escravidão, porque eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas lavouras. O açúcar definiu a colônia brasileira. A partir das necessidades da lavoura, criou-se o sistema colonial. O plantio de cana-de-açúcar e a produção do açúcar eram feitos em grandes extensões de terra, com mão de obra escrava abundante e toda direcionada para a exportação. Observe que, como o açúcar é produto bastante caro no mercado internacional, toda a terra boa deveria ser usada para o seu plantio. Esse cultivo único é chamado de monocultura. Para que você tenha uma ideia, o litoral brasileiro tinha que importar comida do sertão. O sertão, na época, era bem mais amplo do que hoje, pois compreendia toda a área territorial que não era colonizada ou dedicada ao plantio, pois quase nada era produzido além do açúcar. Certo? Bom, então agora nós temos os nossos exercícios na página 154. Vocês vão marcar, número 1, vocês vão marcar as respostas corretas, na letra A e na letra B. Número 2, vocês vão responder as perguntas A, B. Número 3 também é uma pergunta. Número 4, vamos responder. Na página 155, enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. Então vocês vão numerar aí de acordo com as datas, certo? Na sequência. Número 6, sublinhe a afirmativa correta. Então, letra A, porque o rei de Portugal não se interessou logo pela terra descoberta. Aí vocês vão sublinhar a alternativa aí correta. Letra B também, vocês vão sublinhar aquela que está correta. E número 7, pesquise em livros ou internet e escreva o nome do mapa das capitanias hereditárias. Então aí cada uma das 15 capitanias, tem um nome, vocês vão pesquisar e vão responder. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, do dia 11, nossa aula de História. Espero que vocês tenham gostado. Faça os exercícios, responda aquelas que são respostas pessoais para a gente poder debater, certo? E comentar na nossa aula ao vivo de sexta-feira. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.